Ah lá, Malu, lá, Léo, ó. Malu não ganhou. Lá, Léo, ó. Malu não ganhou. Quem não ganhou? João, ganhou a apostila alguma vez? Não? O João aqui na frente. Tem no WhatsApp, viu, irmãos? Fala com o Léo. Se você quiser agora no seu WhatsApp, fala com o Léo que ele te manda agora. Se você não trouxe, esqueceu, pede para o Léo te mandar que ele te manda agora no WhatsApp. Se você já ganhou, não pode ganhar de novo, tá bom? Vamos lá para a imensidão. Pastor, você ajuda a gente na leitura, por favor? Nós estamos estudando a doutrina de Deus. Os atributos absolutos. Atributos absolutos, as qualidades absolutas, são aquelas que só pertencem a Deus. Os teólogos chamam de atributos incomunicáveis. Ele não comunica na integralidade. Nós já vimos a espiritualidade, a autodependência, a imutabilidade e a eternidade. E vamos encerrar essa parcela com a imensidão, ou a infinitude, como normalmente é mais conhecida, mas o termo correto seria imensidão. O pastor vai lendo e os textos, você ajuda a ler nos textos. Então você que tem a apostila, você vai ver um texto bíblico e abra no texto bíblico. Então acompanhe conosco. Pastor, você lê para a gente, querido? Página de número 6, 2.5, imensidão. Pode ler? Pode ler. Assim como Deus é ilimitado ou infinito com respeito ao tempo, também é ilimitado com respeito ao espaço. Essas características da natureza de Deus também é chamada onipresença divina. O prefixo latino, oni, significa Omni, tudo. Omni, mas estava com... Fala. Tudo. A imensidão de Deus pode ser assim definida. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Estes dois termos apontam para diferentes questões do mesmo conceito. Imensidão aponta para o fato de que Deus transcende todo o espaço e não está sujeito às suas limitações, ao passo que a onipresença denota que, não obstante, ele preenche todas as partes do espaço com todo o seu ser. O primeiro salienta a transcendência e o último a imanência de Deus. Isso. O que essa característica exige, e a gente não pode abrir mão dela, por que é importante, irmãos, a gente estudar a pessoa de Deus? Porque Deus só pode ser concebido assim. São argumentos lógicos. O ser humano é um ser lógico. Sendo lógico, o ser humano procura razões. Por exemplo, ele procura razões para a sua existência. Aí um grupo de seres humanos diz assim: o ser humano veio a existir pelo acaso. É uma razão lógica. Só que, quando você estuda a existência pelo acaso, você tem uma série de arrazoados, né, razões, que são lógicas. Elas são obtidas através do raciocínio. Por isso que elas são lógicas. Aí você tem razões que dizem assim: não, ele não veio do acaso, ele foi criado. Aí também tem razões lógicas. Ou você se dispõe a discutir as razões, ou você diz: ah, não quero saber, eu vou viver, eu não estou nem aí, eu vou ser epicurista. Sabe o bar do epicurista que tem ali? Né? O Epicuro era um filósofo que dizia: o negócio é o seguinte, o negócio é viver e aproveitar a vida. E azar de onde a gente veio. Bem, é uma forma de viver,
Tem muita gente que agora, na eleição, faz assim. Não está nem aí para quem ele vai votar. Não quer nem saber. Não procura conhecer o que está por trás de um partido ou de um candidato. É uma forma epicurista de votar. Você vai votar ou não vai. Vai se abster. Mas se você vai votar, ou você vai ser assim, epicurista, ou vai procurar saber. Quem que você vai votar para deputado estadual? Quem você vai votar para deputado federal? Quem que você vai votar para senador, para governador, para presidente? A forma correta é você procurar razões, estudar e não chegar lá, qualquer um serve. Bem, eu sei que a maioria não procura razões, então eu procuro, como formador de opinião, porque eu uso microfone, eu tenho seguidor, gente me pergunta. Quando chega na época da eleição, eu falo lá uma semana, falo, gente, eu, Samuel, vou votar no fulano, Beltrano, Ciclano, tal. E dou as minhas razões. Eu faço isso. Isso não quer dizer que você tem que votar. Nós não somos desse tipo de igreja cabrestante. Que o pastor diz assim, gente, nós vamos votar nesse aqui, né? Por exemplo, a família Soares vai ser eleita. Né? Família do R.R. Soares. O filho é deputado, o outro é federal, um é federal, outro é estadual. E vai ganhar. Porque a igreja não questiona. Normalmente são as igrejas episcopais. Elas não estão acostumadas a questionar, mas tudo bem. Cada um tem o seu jeito de ser. Quando eu divulgo é porque eu estudei a razão do meu voto e quero torná-lo útil. Não quer dizer que vai ser 100%. Eu concordo 100% com a pessoa que eu vou votar. Não. É porque eu quero torná-lo mais útil. Então, por exemplo, deputado estadual e federal, eu procuro votar em gente que eu conheço. De preferência que eu tenha o contato dele ou dela, para amanhã, se fizer alguma coisa errada, eu ligo para a pessoa e falo, vem cá, o que é isso? Eu te dei um voto. E agora você está fazendo isso? Então, eu procuro ter esse contato. Para senador, governador e presidente é mais difícil, né? Ter o WhatsApp deles. Então, eu procuro estudar o conceito da pessoa ou do partido para fazer a minha escolha. A mesma coisa, irmãos, a gente faz com relação a esses conceitos que são muito maiores e mais amplos. Então, quando a gente estuda a doutrina de Deus, é porque nós estamos estudando várias perguntas relativas à lógica, à existência, o que acontece depois da morte. Por que a gente ama? E o acaso, que apresenta razões lógicas, quando comparado com um Criador, as razões do acaso são muito mais ilógicas do que as outras. Parece que não. O cientista, não há Deus. Mas quando você analisa as razões do acaso, as razões da evolução, elas são muito mais falaciosas. Elas não têm uma boa estrutura. Então, numa aula, o que a gente faz é isso, é estudar as razões. Não, eu não creio no acaso, eu creio num Criador, ele me criou, tudo bem. Esse Criador a gente chama de Deus. Então, qual é o melhor Deus que tem? Aí eu tenho que estudar Deus, é isso que a gente está fazendo. E esse estudo que nós estamos fazendo aqui, que apresenta um Deus que tem espiritualidade, autodependência, imutabilidade, eternidade e agora imensidão, é o melhor Deus que tem. É o melhor Deus porque, na minha lógica, eu defini assim com os teólogos? Não, é porque ele é assim. Senão não tem jeito de ter o que existe. É uma conclusão lógica. É a conclusão que o médico chega quando abre o corpo e começa a fazer uma anatomia. Ou um mecânico abre uma máquina e começa a fazer um estudo da máquina. Ou um programador abre o programa e fala, nossa, que programa lindo. O programador faz isso com o programa? Deve fazer, porque cada um na sua profissão costuma fazer isso. Quando vê uma coisa bem feita, fala assim, nossa, cara, isso aqui está bem feito demais. Da sua área. O engenheiro faz isso. Então, nós, teólogos, fazemos isso com Deus. A gente vai estudando,
rapaz, esse Deus é fantástico. Mas o que a gente estuda? O que Deus faz. E a gente chega à conclusão pela lógica do que ele faz. Nós não estamos aqui falando da experiência pessoal com Deus, que é um plus, que é um testemunho individual. Só que testemunho individual não dá para você dar aula sobre ele, dá para você dar testemunho. Aula não, a aula é sobre razões lógicas. E aí nós chegamos na quinta qualidade, que é a imensidão. A imensidão, então, diz duas coisas. Que Deus é infinito. E aí, irmãos, não cabe para efeito de conceito falar que Deus é grande. Não cabe. Nossa, como Deus é grande. Ele não é grande. Como não é grande, nós cantamos grande é o Senhor e muito digno de louvor. A gente canta por um efeito de comparação. Mas, na realidade, Deus não tem tamanho. Não tem como medi-lo. Imenso é que ele não tem medição. Não se mede Deus. Até porque Deus não está espalhado. E, às vezes, a gente tem um conceito equivocado, achando que Deus é um ser super espalhado, maior que o universo. Ele não é maior que o universo, porque na realidade ele não tem dimensões. Essa é a ideia. Isto quer dizer, é o que está escrito aí, que ele transcende. A transcendência é uma conclusão da infinitude. Ele vai além. Ele é infinito. Que é extremamente coerente com a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade de Deus, que é diferente da nossa, não tem limites. Então, Deus é um ser completamente diferente de tudo que a gente consegue perceber. Bem, para efeito de comparação poética do cantor, do autor, do ensino, eu posso dizer que Deus é grande, não está errado. Inclusive, ele fala de si mesmo na Bíblia, da sua grandeza. Mas, para efeito de entendimento da pessoa dele, ele simplesmente é infinito. E sabe o que existe infinito além de Deus? Nada. Só ele. Então, essa é uma característica que só cabe a ele. Os astrônomos sérios já chegaram à conclusão que o universo não é infinito. E é verdade, ele não pode ser infinito. Se o universo fosse infinito, não poderia haver ao mesmo tempo, logicamente, Deus e o universo. Lembra que a gente falou isso sobre o tempo semana passada? Se o tempo fosse algo autoexistente, então ele seria o Deus. Como só tem um autoexistente, o tempo foi ele que criou. Então o universo tem um limite, um fim. Só que Deus é tão fantástico, inteligente, que ele criou um negócio tão grande. Parece ser infinito, mas é só que é muito grande. Na realidade, é simplesmente inimaginável o tamanho do universo. E sabe para quem que ele criou isso? Para nós. O universo inteiro foi para nós, porque ele não precisa do universo. Jesus não precisa do universo. Ele criou para nós. É muito capricho. Sabe o pai que dá tudo para o filho? Tudo para o filho. Né? Agora está nascendo a Isabela. Eu já fiz essa metáfora, essa comparação, essa parábola aqui. Né? Quando o bebê vai nascer, como é que os pais fazem? Eles vão para o hospital, nasce o menino, aí sai comprando fralda, procurando berço, né? Comprando roupinha. Não é assim que o pai faz? Logo depois que nasce ele não vai comprar as coisas? Ele compra tudo antes, né? Faz chá de fralda. A Denise fez uns 5 chá de fralda. No último já estava pedindo fralda GG.
Ué. Tem que ser inteligente também, né? Então, a pessoa, antes do parto, resolve tudo. Viu, João? Tamara, né? Resolve tudo. Né? Então, o que acontece? Deus fez isso. Deus ia ter um filho. O que a gente lê lá em Gênesis 1 e 2, no 1 ele fazendo o berço, o quarto. No 2 ele tendo a criança. É o que está escrito lá. Eu vou ter um filho. O que eu vou fazer para o meu filho? Você não tem quarto de bebê que a pessoa prega umas estrelinhas no céu? Não tem? O Senhor, vou pregar umas estrelinhas aqui no céu para o meu filho. 7 setilhões. Não tem número para contar isso. Só para ele ficar me vendo. Né? Então, ele é maior que isso. Mas não é maior porque o tamanho dele é maior. É porque ele transcende, ele é infinito. Então, esta palavra se aplica a ele. E aí, o Ricardo falou assim, mas o amor dele é infinito. Tudo que ele criou tem essa característica. Por exemplo, a matemática é infinita. Não é? E os engenheiros? É infinito. O número, você começa a contar o número, você não para de contar o número. Por isso que a gente vai viver bilhões de anos para contar o número. Né? Daqui a 1 milhão de anos nós vamos encontrar e nós vamos estar contando assim, 1 bilhão, 600, entendeu? Porque o Senhor fez as coisas de acordo com o que Ele é. Conta-se uma história que Alexandre o Grande estava passando assim numa estrada com a sua comitiva e um soldado ferido que tinha deixado o exército, tinha virado morador de rua, estendeu a mão e pediu, Alexandre, me dá uma esmola, eu preciso comer, eu estou com fome. Aí o Alexandre olhou para ele e falou assim, eu te dou uma província. Aí o cara abriu um olho desse tamanho, falou, mas eu só pedi prática comigo, você me pede como você é, eu te dou como eu sou. Então é isso que o Senhor faz. O Senhor dá e cria de acordo com Ele. Ele nivela o que Ele faz por Ele. Por isso que a gente tem a sensação de infinitude em tudo que a gente olha. Né? O cientista pega a lâmina, pega a célula e começa a examinar a célula, de repente ele descobre um negócio que chama microcosmo. Já ouviu falar essa palavra? Microcosmo. Porque no micro é infinito. Olha que maluquice. Ele é infinito para o macro e ele é infinito para o micro. Você vai diminuindo. Cada vez eles descobrem mais. Eu nem sei qual é o nome da medida mínima que tem hoje. A última que eu tinha estudado era nanômetro. Já deve ter uma menor que essa. Alguém sabe? Então está todo mundo no meu patamar. Picômetro. Aí, ó, tá vendo? Picômetro. Já é menor que o nanômetro. Menos 12. Olha que legal. E se continuar, eles vão ter que descobrir outra. Então o Senhor, irmãos, com a imensidão, é isso. Ele transcende. Ele está além. Mas, vem a segunda característica da imensidão, que é o que normalmente a gente chama de onipresença. Então, a onipresença não é a imensidão, mas é uma parte do conceito da imensidão. É que mesmo ele sendo transcendente, ao mesmo tempo ele é imanente. Ele está no meio, ele permeia. Então, nessa criação que ele fez, e da qual ele transcende, ele vai lá e preenche. Então, em cada parte da criação dele, você encontra Deus integralmente.
Só Deus consegue fazer isso. Então ele está presente em tudo com o seu ser integral. Quando a gente falou da espiritualidade, a gente falou assim, Deus é simples. Isso só é possível porque ele é simples. Ele não se divide. Então nós não oramos em dupla agora. Todo mundo falou com Deus ao mesmo tempo, porque ele está onipresente. Mas nós não somos a única igreja reunida agora, somos? Tem várias igrejas reunidas aqui e fora do Brasil. E aonde ele é buscado, ele ouve e responde. É por causa da onipresença. A espiritualidade permite que ele seja onipresente e a infinitude também. Mas ele consegue concentrar tudo isso em um ponto. E ali ele interage, sem se dividir. Não é uma questão de múltiplas personalidades. É o mesmo Deus, irmãos. Eu começo a pensar, eu vou ficando maluco. Eu vou ficando assim, rapaz. Fala um pouquinho mais alto, senão o pessoal não escuta. É isso mesmo. Essa é a ideia de imensidão. A ideia de infinitude transcendente, ele está além, e aí não tem sentido falar em medidas. Não tem medida. Quando a gente usa medida, é a tal da linguagem antropomórfica. É para ele e eu temos relacionamento. Mas ao mesmo sendo transcendente, ele é imanente, ele está no meio. Ele está presente sempre em todo lugar. Alguma pergunta? Não? Vamos ler a parte de baixo aí ainda. Parte A. Alguém abre... Alguém não, vamos abrir todo mundo, tá? Salmo 139, já que são só 2. Pode ler, pastor? Espera aí. Salmo 139 e Atos 17. Vamos ler Atos 17 primeiro. Pastor, pode ler, por favor. Deus está presente em todo lugar. Existem aquelas passagens que falam da presença de Deus em toda parte do espaço. Lemos em Jeremias, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23 a 24. Deus aqui repreende os profetas que pensam em suas palavras ou pensamentos, ficam ocultos de Deus. Ele está em todo lugar e enche o céu e a terra. Veja Isso. ainda... Só um minutinho. Esse conceito, irmãos, que é lógico, gerou uma doutrina teológica chamada panteísmo. Pan é tudo. Tudo é Deus. Ah, ele enche tudo. Se ele enche tudo, tudo é Deus. Esse é um conceito especialmente oriundo das religiões orientais e animistas. E é sedutor, especialmente para celebridade. Celebridade ama esse conceito. Você já viu que várias celebridades têm guru? Via de regra, um guru é panteísta. Não quer dizer que todos sejam, mas via de regra eles são. Porque guru vem com a filosofia que a gente acha que é meio zen, orientalizada. É porque vem de lá mesmo. Então, ele é alguém que você vai nele e ele te dá uma orientação. E ninguém tem compromisso com o guru, nem o guru tem com ninguém. Não envolve compromisso de mudança.
Não tem que haver conversão. Guru é o seguinte, esse cara é o meu mentor. Ele fala, eu sigo. Ah, não quer seguir mais não, não quero seguir mais não. Não tem que ter uma conversão. Esse é o conteúdo da ideia de guru. Pois bem, essa ideia de onipresença pode gerar o panteísmo. E gerou. Então, muitas filosofias teológicas pregam o panteísmo. Tudo é Deus, né? Alguns filmes, aquele Avatar, é puro panteísmo. Bem, não tem problema assistir, é só você ter o conceito. Ainda mais quando vir com filhos, tem que orientar o filho. Falar, isso aí chama panteísmo, tá, meu, tá errado, é uma bobagem. É assim que eu assisto com meu filho qualquer filme. Tudo que é bobagem, eu falo, filho, isso é uma bobagem. Quando ele estuda evolução, eu falo, filho, isso é uma bobagem. Mas você responde na prova para tirar 10, né? Mas é uma bobagem. Sem lógica sustentável. Né? Não é empírico aquilo. O panteísmo, hoje não, já há algumas décadas, é extremamente atrativo. Mas como ele é muito animista, vem da observação da natureza, e o ser humano está se tornando cada vez mais citadino, né? Ele está tendo cada vez menos contato com a natureza, então ele vai acabando perdendo o panteísmo, está diminuindo a influência panteísta no mundo. Vamos ver os textos agora, Atos 17, 27 e 28. Olha só que legal, Paulo conversando em Atenas. Vamos ler o 25. Vamos ler o 24 também. 24 também é legal. Olha lá. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quanto tempo está escrito na Bíblia? E até hoje tem cristão que acha que Deus habita dentro de um templo, né? Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. A gente estudou isso na imutabilidade. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Agora o 27. Para buscarem a Deus se, porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É a onipresença. Então amanhã vocês vão trabalhar cada um para um lugar, o Senhor vai junto. Ele que sustenta a gente, ele que está presente. E ninguém vive sem o sustento dele. Nós vamos estudar isso na graça. É a graça que mantém a pessoa sustentada, fortalecida. E olha que bonito o Salmo 139. Vá lá, esse a gente também tem que ler junto. Salmo 139. Partido 1. Do 1. A gente já adianta a parte do conhecimento aí, ó. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. De longe penetras, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Olha a onipresença. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. É quando você fica juntando tudo isso, fala, rapaz, isso é a conclusão do salmista, né?
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Essa é uma linguagem retórica, né? Essa pergunta é pergunta retórica. Qual é a resposta para essa pergunta? Não tem, não existe. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, olha que poesia bonita. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Porque as asas da alvorada, porque ele segue o sol, né? O sol se põe lá no final do mar. Ou ele nasce lá no começo do mar. Então, se eu for lá, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Já é graça. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Por que a gente tem medo de escuro? Não tem gente que tem medo de escuro? Né? Que acorda de noite, está tudo escuro, fala, ai meu Deus, se escutar um barulho, aí fica com medo. Se você acordar e não tiver barulho nenhum, mas você acorda de noite, tudo escuro, aí faz um barulho na cozinha, pá, plá, plá, plá. Fala, ai meu Deus. Por que você fala ai meu Deus de noite e não fala ai meu Deus de dia? De dia você pensa assim, ai caiu alguma coisa. De noite você pensa assim, ai será que tem alguém lá? Será que um espírito está passando lá? É engraçado isso, né? Só mudou a quantidade de luz. E a gente muda a nossa relação. O salmista aqui está dizendo que não pode mudar, porque as trevas e a luz para o Senhor são exatamente iguais. Então não tem sentido a nossa relação de medo com a escuridão. Não tem o menor sentido. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso já é eternidade. 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse é conhecimento, a gente vai entrar agora. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Alguma pergunta, irmão, sobre a imensidão? Não? Então, vamos correr, aproveitar o nosso tempinho. Página 7. Com esses 5, nós terminamos estes atributos absolutos do ser de Deus. E vamos passar agora para os comunicáveis. Lê para a gente, pastor, por favor. Página 7. Atributos comunicáveis. Enquanto os atributos incomunicáveis de Deus ressaltam seu ser absoluto, os comunicáveis acentuam sua natureza pessoal. É nos atributos comunicáveis que Deus se posiciona como ser moral, consciente, inteligente e livre como ser pessoal. Esses atributos são aqueles que, em certa medida, Deus partilha conosco ou comunica a nós. Os atributos comunicáveis nos revelam o caráter de Deus. Pode continuar. Os atributos comunicáveis são divididos em atributos intelectuais, conhecimento ou onisciência, sabedoria, veracidade ou fidelidade. 3.2. Atributos morais, amor, misericórdia, graça, santidade, justiça. 3.3. Atributos de soberania, vontade soberana, poder soberano ou onipotência. Isso. Nós somos pessoa, personalidade. Deus também é pessoa. A característica pessoal de Deus estão nestas qualidades que a gente vai ver. Aquelas outras não revelam a pessoalidade dele.
Mas não tem como separar umas das outras. Nós estamos separando só para efeito de estudo. O que nós estamos fazendo aqui é uma anatomia, uma dissecação, para entendermos esta complexidade da simplicidade de Deus. Vamos agora tratar dos atributos que revelam a sua personalidade. Ficou bom essa, não ficou, João? Vamos lá então. Conhecimento. Tem muito texto para ler, tá, irmãos? Onisciência. O conhecimento de Deus pode ser definido assim: Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno. Isso. Quer dizer, o Senhor, pode ir abrindo aí, tá vendo que tem umas referências? Vai abrindo, um abre num, um escolhe a segunda, o outro escolhe a terceira, ajuda a gente, por favor. Deus conhece todas as coisas num momento único, num ato único. Tudo. Como ele está fora do tempo, não tem sentido falar na sequência do tempo, para Deus tudo é um ato único. Por isso que só Deus é Deus. E nesse ato da divindade dele, ele sabe todas as coisas. Como ele nos criou seres pessoais que vivem numa sequência temporal, e nós conhecemos sequencialmente, ele se relaciona conosco dentro da nossa realidade. Mas ele sabe todas as coisas. Por isso que você pode ir nele, e ele vai ter resposta. Porque ele sabe. Ele conhece. Vamos ver várias referências. Tá? Eu vou pedindo, você vai lendo, por favor. 1 Samuel 2:3. Aí outro abre em Jó, outro em Salmo, outro em Isaías. Vai. Jó 12:13. Salmo 94:9. Salmo 147:4. Isaías 29:15. E Isaías 40:27 e 28. Olha que bonito. Eu vou ler aqui primeiro Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E ainda 1 Coríntios 2:10, Deus nos ensina que ele conhece a si mesmo. Diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito,
porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós vamos estudar a Trindade mais para frente, e vamos entender essa relação trinitária, claramente aí distinguida entre Deus e o Espírito dele, que revela para a gente essas coisas que ele perscruta. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que eu e você podemos conhecer as profundezas de Deus, porque o Espírito nos revela. E o Espírito tem relacionamento com a gente. Bem, com a gente quem? Com quem busca o Espírito. Com quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. E o que o Espírito diz? As profundezas de Deus. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, profundas, ocultas, que tiro lá das profundezas de Deus. E às vezes, irmãos, nós estamos aí preocupados com coisas pequenas. Vou dar um testemunho. Essa questão de mudança é preocupante, né? Eu fico imaginando Pedro andando sobre o mar, né? Você ia afundar se você estivesse andando ali olhando para Jesus? Eu acho que você ia afundar. Eu ia afundar. Porque é muito fácil olhar para os problemas. É muito fácil você, na vida, olhar para uma circunstância complicada que te aflige. Então, essa questão da mudança me preocupa. Tem várias decisões, é coisa complicada. Cortar a gente não é fácil. As pessoas que recebem da igreja precisam do dinheiro, é coisa complicada. Aí eu fui no monte segunda-feira orar, nós fomos lá, o Ricardo Liege foram também, foi um tempo bom, e aí eu fui orar por isso. Chegou lá, eu não consegui orar por isso, porque cada vez que eu ia orar, o Espírito Santo trazia um problema pior. Então a gente precisa de 1 milhão. Aí eu ia orar por isso, o Senhor trazia o problema do Israel. Israel é o menino da nossa igreja, que tem autismo e é cego, filho da Marcela e do Fabiano. E aí, 1 milhão me empalideceu. O Espírito Santo falou, você prefere que eu te dê 1 milhão ou que você me busque pela cura? Eu falei, Senhor, eu prefiro que o Senhor cure. O que vale 1 milhão perto de o Senhor ministrar a restauração? Aí eu ia orar e do Senhor trazia outro problema. Eu não consegui orar por esse problema. Porque tem problemas muito maiores. Então, naquele instante, naquela hora, o Espírito estava tratando comigo estas coisas da profundeza para mim. Olha que legal. Porque quando eu vou falar com o Senhor, Ele trata comigo. O Espírito não vai lá na profundeza de Deus e tira e joga milho para a galinha. Cada um pega o seu. Não. Essa é a beleza da pessoalidade. Você vai e ele tira da profundeza de Deus o que a dona Diva precisa. O que o Elon precisa. Ele trata individualmente. Isso aqui é fantástico. E o conhecimento de Deus tem para cada um. O casal, ele tem algo para o João e tem algo para a Tamara. E não é necessariamente a mesma coisa. A profundeza do conhecimento de Deus é tão grande e rica que ele tem tanta coisa para o indivíduo. E o indivíduo vai lá e sai satisfeito. Estou satisfeito. Hoje à noite nós temos ceia, eu vou dar uma palavra sobre a liberdade. Que uma das coisas que a igreja institucional muitas vezes faz é matar a liberdade. E julgar a liberdade do outro. Então ali você tem que se formatar para agradar àquele grupo, ou aquela filosofia, ou aquela ideia, ou aquela forma litúrgica. E quando alguém sai daquele modelo, alguém já critica. Se não me agradou, eu reclamo. A gente tem dificuldade. Não, tem que ser do meu jeito. Meu jeito qual? Qual é o jeito certo? Se Deus trata individualmente.
Por isso que ninguém pode ser juiz do outro. Que loucura é essa que cai na nossa cabeça da gente se achar juiz do outro? Olhar para o lado e falar, fulano não está adorando. Fulano está longe de Deus. Por quê? Por causa da roupa, porque tem tatuagem, porque não ajoelhou. Nós somos condicionados a olhar o exterior. Nós vamos ver o conhecimento, que fala exatamente isso. Ele conhece tudo. E conhecendo, ele tem algo lá do profundo para cada indivíduo. E trata com cada um de forma diferente. Porque ele é rico em conhecimento. Olha que beleza. Eu acho isso extremamente fantástico. Bem, vamos mais 2 frases aí e a gente termina. Vai, pastor. O conhecimento de Deus é intuitivo, inato e imediato. Ele não precisa de meios para conhecer alguma coisa. Jamais aprende e não precisa observar para conhecer. Isto quer dizer o seguinte, irmãos. Deus é... É muito doido isso aqui. Deus é a fonte do próprio conhecimento. É como se ele fosse o conhecimento. É nele que está a origem de tudo que pode ser conhecido. Tem uma série de médicos que eu baixei para a Sarinha, eu acho que chama, não sei se você lembra, The Knicks. Alguém já viu? Já viu essa série? The Knicks? Não. É uma série, são 10 capítulos, com aquele ator, que eu gosto muito dele, que chama Clive Owen, fez o Rei Arthur, aquele Rei Arthur bom, fez O Dia Perfeito, ou Um Crime Perfeito, não sei. E mostra o avanço da ciência médica, século XVIII, XIX. E mostra, né, naquela época, como é que fazia cirurgia. Eu vou dar um spoiler rapidinho aqui. Sabe? E no primeiro capítulo, é uma grávida, né, fazendo uma cesariana numa aula pública. Então, eles trazem a maca, sim, no meio de uma aula, um monte de médico, de aluno. É uma das primeiras cesarianas. Esse cara, na realidade, ele não é ele é o principal, mas o professor dele é que estava trazendo a ideia da cesariana, né, tirar um bebê sem ser um parto normal. E tinha que fazer, não tinha anestesia, era uma coisa que põe para a mulher cheirar. E tinha que cortar a barriga e todo mundo olhando, e o cara fazendo, né, com um grau de conhecimento anatômico pequeno, sem ultrassom, sem nada daquilo, e a mulher morre. Né? Aí conta, a história é isso, é sobre... É legal, se os médicos não viram, é muito... Assim, é muito cru, viu, irmãos? É um trem, é coisa de médico, né? É coisa de médico, porque é muito cru mesmo. Os cortes, os closes, para quem tem estômago forte é legal. Eles estavam descobrindo o que hoje os médicos têm, né? O Murilo botou no grupo de médicos um atlas anatômico completo, eletrônico, de mídia. O que os médicos hoje já têm com esse monte de equipamento, eles estavam descobrindo malhando na marreta. Não é que o conhecimento não havia, o conhecimento estava lá. Ele não tinha sido descoberto. Então o Senhor é a fonte do conhecimento. Agora imagina, todo esse conhecimento, todo, já estava quando está escrito assim, no princípio. Aí você tem uma noção do tamanho de Deus, se a gente pudesse dizer isso. Porque todo esse conhecimento está na mente do Senhor no princípio. Esse conhecimento que tem 6, 10 mil anos que nós estamos descobrindo, lá no princípio está na cabeça do Senhor. E ainda nós vamos descobrir mais.
Lá no céu, eles já descobriram muita coisa que a gente não sabe. Quando a gente chegar no céu, né? As máquinas celestes devem ser fantásticas. Só que lá no céu, eles ainda estão descobrindo. Imagina você passar 1 bilhão de anos descobrindo coisas. Porque, nós vamos dizer que tem 10 mil anos. Né, a estimativa de vida existente, lógica, é entre 8 e 12 mil. Vamos ficar com a média 10 mil. Tem 10 mil anos que o ser humano está descobrindo coisas aqui e no céu. No céu mais rápido. Porque agora a gente não vê como vê em espelho. A gente vê com mais clareza. Ver com mais clareza não é ter todo o conhecimento, não é ter toda a imensidão. Não. É continuar sendo ser humano descobrindo. Só que descobre com mais facilidade e rapidez. Nós vamos chegar lá, vamos entender isso. Só que nós vamos continuar descobrindo por 1 bilhão de anos. Deus já tem tudo isso no princípio. Por isso que o Paulo ou copiou esse hino ou ele inventou, criou, né? Eu acho que ele não criou porque ele não parece ter uma veia poética boa. Então ele deve ter copiado de alguém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem conheceu? Quem deu a ele? Ninguém, ele tem. Então quando diz aí, é intuitivo, é inato, e instantâneo, imediato, é porque ele tem todo o conhecimento, o tempo todo. Ele é a fonte do conhecimento. Isso é uma benção. Meu bem, acho que não vai dar tempo. Acabou meu tempo. Tem que ser bem rapidinho. Presta o microfone para ela, então. Presta lá para a gente, Daniel. Pega lá. Rapidíssimo. Que eu extrapolei já. Pergunte. Não é colocação, não, é uma pergunta. Pergunte. É o seguinte, Samuel, você falou aí que no céu nós vamos continuar Descobrindo. descobrindo. E no inferno? Também. Existe isso, mas para que lado que é a pessoa? Uai, vai descobrir ela vai o quê? descobrir do mesmo o jeito. castigo eterno, cada Não. vez mais castigo, mais Veja castigo, bem, mais castigo. não, é um conceito, às vezes, equivocado de inferno. Nós não estamos estudando o inferno. Então não dá para entrar. Mas o inferno é uma vida possível que Deus criou para o ser humano. Qual ser humano? O mesmo ser humano. Por que a condenação do inferno é muito intensa? Porque ele vai ter um conhecimento claro das coisas. Então a vida do inferno, irmãos, eu já disse isso aqui, é sustentada pela graça. Por quê? Porque senão ninguém vive, né? Tudo que existe vive pela graça. Só que é uma vida ruim, é uma vida de sofrimento. E eles vão continuar descobrindo também, porque eles não param de viver. Agora, eu não sei como é que é esse modus operandi de lá, mas a mesma escama que cai do olho de quem vai para o céu, cai do olho de quem vai para o inferno. Pega a parábola do rico e Lázaro. Parábola do rico e Lázaro. Estando o rico no inferno, levantou os olhos ao céu e viu Lázaro assentado ao seio de Abraão. E falou assim: Pai Abraão, manda Lázaro que molhe o dedo dele e venha me refrescar, porque eu estou atormentado nessa chama. Aí o pai Abraão responde assim: meu amigo não, meu filho. Ele não deixa de ser filho porque está no inferno. Lembra que quando você estava vivo, você recebeu os bens. E Lázaro os males. Agora é justo que você esteja aí. Então, quando ele fala assim, o rico fala, é verdade. Não está escrito, né? Mas a sequência mostra que ele se deu por satisfeito. Ele tem conhecimento das coisas, as escamas caem. Ele não fala assim: pai Abraão, eu estou atormentado, me tira do inferno. Não é esse o pedido dele. Ele está querendo um pouquinho de refresco. E o Senhor fala assim: não tem refresco. Aí ele fala assim: então faz o seguinte, pai Abraão, manda Lázaro lá nos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos e eles estão mais ou menos como eu, né? Então eles estão vindo para o inferno. Ele não sabe se vai. Mas manda Lázaro falar com eles,
Porque pode ser que se alguém ressuscitar dos mortos, eles passem a crer. E o Senhor fala assim, eles têm Moisés e os... Se eles ouvirem. Quer dizer, o Senhor está dizendo, eles também têm tempo. Mas mostra que o rico tem conhecimento. Ele não perde o conhecimento. Então, o ser humano continua sendo humano no céu e no inferno. Na realidade, irmãos, quando Jesus voltar, o que vai deixar de haver é isso aqui que a gente tem. Mas o que já existe, céu e inferno, vai continuar existindo. Ok? Vamos terminar por aqui. A gente continua no conhecimento. Mas lembre disso. Eu quero fazer uma aplicação só para você ir embora. Deus é a fonte do conhecimento. Ah, mas a aplicação eu tenho que ler a parte aí. Olha aí na sua apostila, só ler aí. Olha aí, rapidinho. A última frase aí, ó. O conhecimento de Deus é presciente. Ele conhece as coisas antes que elas aconteçam. Como o conhecimento de Deus é num ato único, e ele é a fonte, a conclusão é que é presciente. Ele conhece antes. Isso quer dizer, irmãos, que Deus sabe se a gente vai ficar aqui ou vai sair daqui. Ele já sabe. O que a gente sabe sobre Ele? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Ele ama a nossa igreja. Isso dá o que para a gente? Segurança. Segurança. Pode ser que a gente tenha o transtorno de uma mudança. Aí é porque o Senhor quer que a gente tenha um transtorno de uma mudança. Entendeu? Mas a gente tem o quê? Segurança. Não interessa o que vai acontecer, o conhecimento do Senhor é presciente. Ele já sabe hoje o melhor para nós. Mas às vezes o melhor para nós faz o que com a gente? Não faz assim? Você está lá tranquilo, de boa e tal. Aí o Senhor chega, está muito tranquilo aqui. Aí pronto, desanda a maionese. Ontem a Tereza botou um pudim de pão para assar. Né? Sabe pudim de pão? Eu cresci comendo pudim de pão. Aí quando ela faz, eu nem quero ver, porque eu comi tanto pudim de pão na minha vida, que eu cansei de comer pudim de pão. Na minha casa não tinha muito pudim de leite condensado, mas pudim de pão era super frequente. Aí ela faz e eu não como, né? Mas tudo bem. Aí ela botou o pudim de pão para assar. E dormiu. E não falou comigo, né? Não, de repente a Teresa, acordou assim, deu um pulo. Me assustou, quase acordou. Não, acordou o Mateus. A gente estava assistindo O Silêncio dos Inocentes, eu e o Mateus. Estava passando no Telecine Cult. Pisou na Julie, que estava grávida, e saiu correndo. Porque ela estava dormindo na hora que o pudim estava assando. Irmãos, nós que vivemos no tempo, nas circunstâncias, fazemos isso. O Senhor não. O Senhor não dorme. Não é isso que diz o Salmo 121? O Senhor não dorme. Ela chegou lá e o pudim não tinha queimado. Não é? Ficou ótimo. O pudim não tinha queimado. Eu não comi não, ela comeu. Comeu ontem e hoje de manhã no café. Então, o Senhor não dorme. Eu e você podemos dormir, viu, irmãos? Quando tiver uma situação complicada, você diz, ai meu Deus, eu não estou conseguindo dormir. Por que você não está conseguindo dormir? Por que você não consegue? Se é o Senhor que conhece, se é o Senhor que sustenta, se é o Senhor que controla, pode dormir. Às vezes a gente acorda sobressaltado, vai lá. Mas pode dormir, porque se você não dormir, não adianta nada. O Senhor continua agindo. E Ele sabe. E às vezes queima o pudim. Mas ontem não queimou. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pelo controle do Senhor sobre todas as coisas. Nós nem chegamos na providência. Só com o conhecimento a gente sabe que o Senhor tem controle. Que nada foge ao teu cuidado.
Não tem nada, não tem um fio de cabelo que caia sem que o Senhor saiba. Quanto mais uma enfermidade. Então, Senhor, nos ajuda a termos prioridades, e a prioridade é buscar o Senhor e andar na Tua presença. Que loucura trocar o Senhor pelo trabalho, ou por dinheiro, ou por prazer. Que loucura gastar a vida naquilo que não é pão. Nenhum de nós vai levar nada disso para o céu. A única coisa que vamos levar é o que ajuntarmos contigo. Por isso que possamos ajuntar tesouros no céu, confiados no teu conhecimento, na tua fortaleza, confiados na tua presença. Obrigado por ser o nosso Deus, esse que nós estamos estudando. Não um Deus falho, fraco. Não, o Senhor fez tudo muito perfeito. Então o Senhor tem que ser muito mais perfeito do que aquilo que o Senhor fez. Por isso nós te adoramos, te exaltamos, a nossa vida está nas tuas mãos, a nossa família está nas tuas mãos, nosso trabalho, o recurso que temos no banco, a saúde nossa está nas tuas mãos, a nossa igreja está nas tuas mãos. Nós te adoramos e bendizemos. E vamos viver hoje o melhor dia da nossa vida, abençoando os familiares, as pessoas que encontrarmos. À noite nós vamos nos reunir para a ceia, um tempo gostoso e agradável para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.